Boa noite, salve, salve, simpatia, eu sou Cacau Menezes, seu criado, obrigado. Estou todas as quintas-feiras neste horário aqui na Record News, fazendo parte da equipe do Conexão ND, o que me dá muito prazer pela oportunidade de conversar com pessoas que conheço e que conhecem a nossa história, a história da cidade. Como, por exemplo, a convidada de hoje, professora Dete Piazza, as pernas que abalaram Paris. Dete Piazza está aqui conosco por uma série de razões e não só pelas belas pernas que nos anos 70 e 80 faziam a festa dos leitores da coluna do Beto e que abalaram Paris. E a principal delas, na real, é o Beto Stodic, razão da nossa conversa, que apesar da opção sexual da época, né, sabia apreciar muito bem a beleza feminina, tal qual os diretores de Hollywood. Além dela, do Beto e da cidade, amanhã é o dia do professor. Então, assunto para conversar, vamos ter. A Dete foi escolhida por um grupo muito significativo de pessoas de nível social e cultural acima da média para liderar um movimento intitulado Beto para Sempre. O colunista que mudou usos e costumes não só da nossa imprensa, como da sociedade local, abrindo a cabeça da geração da nossa época e dos nossos pais. Apesar de estar vivo na nossa memória, na memória dos seus amigos e fãs, é penalizado com um esquecimento que eu diria até que criminoso pelas autoridades que deixaram sua imagem no porão de alguma repartição. Nada foi feito para homenageá-lo à altura como Sérgio Roberto Leite Stodic, o Beto merece. Colunista, produtor, marchand, agitador cultural, social, fez grandes shows musicais na cidade, promoveu pessoas e políticos e abriu as portas de Floripa para o Brasil, hoje uma cidade conhecida no mundo. Dete Piazza, boa noite. Como surgiu? Quem faz parte? Quais sequências de ações após a homologação do projeto pelo nosso alcaide, que dará o nome de Beto Stodic, finalmente, a uma praça de Floripa, a Praça dos Namorados? Pensamos, um grupo bastante alinhado ao Beto, em prestarmos uma homenagem a ele, em razão de haver, ao lado do prédio onde ele morava e onde ele vivenciava, utilizava os jornais para ler, enfim, frequentava a Praça dos Namorados e ali ele residia, veio a ideia, por que não denominar a Praça dos Namorados Beto Stodic? Essa ideia foi encampada por Lúcia Prazeres, Bea Porto, Vit Rich, Jorge Marengo, também depois endossaram a ideia... Bebel Orofino. A Bebel Orofino, lógico, a Lilian Mendonça, e nós resolvemos, então, largar na cidade um abaixo-assinado. Recebemos assinaturas até de fora de Santa Catarina, de ex-florianopolitanos, pessoas que hoje moram em outras cidades, apoiando. Então, encaminhamos o projeto para a Câmara dos Vereadores e o vereador Renato Jeske foi quem se envolveu mais apresentando o dito cujo. Felizmente, tivemos a aprovação na segunda-feira da semana retrasada, dia 5, né? E, por unanimidade, então, a Praça dos Namorados recebeu um acréscimo. Vai ser chamada Praça dos Namorados Beto Stodic. Mas a nossa pretensão não se encerra aí. Nós pretendemos, sim, que haja, após a homologação, né, por intermédio da assinatura do prefeito, nosso prefeito, que ela sofra uma revitalização. E essa revitalização, evidentemente, que ela vai ter uma orientação do setor público, mas a nossa intenção no revitalizar é talvez até com o passar do processo, dos atos, das ações, criarmos desde a Praça dos Namorados, incluindo ali o Largo
o largo que está à frente, que acolhe a Casa de Saúde São Sebastião, para nós fazermos um tipo de um corredor cultural. Beleza. Então, seriam apresentados shows, artistas, enfim, eventos para dar essa conotação que o Beto tanto batelava nessa tecla de que a cidade tinha que se apresentar, a cidade tinha elementos, mas as coisas surgiam e depois sumiam. Pode falar. Então, claro que nós vamos aguardar a orientação do setor público para que possamos mexer e buscarmos apoio de alguma empresa, né, para que essa praça se torne um espaço que lembre a figura do Beto, não com um busto. Nós temos que pensar em alguma coisa que seja moderna, arrojada, que realmente represente o tipo de pessoa que ele era, o Beto, né? E que ela seja um lugar acolhedor para as crianças, lazer, mas ao mesmo tempo que tenha um cunho cultural. E talvez, então, se coloque nessa praça, dentro desse projeto de revitalização, algo que lembre o Beto, não, como eu disse, busto, mas, quem sabe, um monumento, alguma coisa que seja moderna, que apareça a figura do Beto e que haja, então, quem sabe, algo de escrito, algo da parte jornalística dele divulgada. Que eu já vi um tipo de painel, mas um painel de um material também que não agrida, que ecologicamente se adapte ao ambiente. Não é tudo que ele merece, mas já é alguma coisa, né? A Praça dos Namorados Beto Stodic. Agora, como foi a sua relação com o Beto? Além de amiga, irmã, de colunável, tem também uma afinidade aí na área jornalística, né? Eu acho que você participou quando o Beto saiu do Jornal Estado e foi para Nova York e voltou a abrir um jornal aqui com o nome dele, até que não durou muito tempo, mas foi o Jornal do Beto. Você teve participação nesse jornal? Sim, sim, porque havia o grupo editorial, eu fazia parte desse grupo. E revisão, não? Revisão sempre. E um hábito do Beto era não passar qualquer informação sem conversar comigo. Então, ele sempre questionava, eu posso criar esta palavra existe, me dá informações a respeito do vocábulo, que tal se eu colocar um prefixo ou um sufixo nessa palavra? Então, nós sempre conversávamos a respeito de tudo que fosse formar, que fizesse parte do texto dele, né? Ele não tinha, o Beto era muito preocupado com o aspecto correto da língua, quer dizer, a correção gramatical. Exatamente. E a convivência social com esse agitador cultural, guru da cidade, figura respeitada, porém temida por muitos por ser autêntico e independente jornalisticamente, né? O Beto tinha umas tiradas assim que eram mortais, né? O Beto era uma figura intrigante, porque ele largava as notícias e muitas, sim, eram verídicas, outras não. Mas aquilo suscitava a mente do povo florianopolitano e eles ficavam sempre intrigados e perguntavam, muitas vezes para mim, será que é verdade? Isso foi escrito por ele? Quem escreveu? Até perguntavam se eu escrevia. De forma alguma. O Beto era brilhante, inteligente, sabia... Mas o brilhante é aquele que sabe também captar as coisas boas da rua, né? Sim, porque sim. Às vezes tu tá até um flanelinha, te diz coisas assim que um intelectual... Sim. Não consegue. Sim. O Beto foi um grande apaixonado por essa cidade, né? Eu acho assim um dos maiores de todos aí da nossa época. E também um dos seus maiores intérpretes. O que na obra literária do Beto você considera mais marcante, Dete Piazza? Eu penso assim que o Beto, ele se destacou num momento que foi marcante não só nacionalmente, mas aqui, quando houve a Novembrada. Ele escreveu um texto belíssimo. E até uma das ideias que eu tenho, mas eu não posso fazer com que ela seja acatada, né? Mas eu penso que seria muito interessante se nós pudéssemos colocar, quem sabe, nesse painel, esse texto sobre a Novembrada, que foi um fato marcante e a posição dele. Porque o Beto era uma pessoa que... Tirou sarro, né?
Sim, e ele quando escrevia, ele escrevia com a alma dele. Era ele pronto, ele não estava preocupado se ele seria, no dia seguinte, demitido ou se estaria ofendendo esta ou aquela autoridade. Tu sabe que ainda hoje, de vez em quando, a gente recebe assim uma frase dele, um comentário de coisas de 40, 50 anos e que continuam atuais. Vivíssimas. Isso. O Beto foi um grande artista da palavra, né? Foi. O que era mais original no seu modo de escrever ou que tu considerava, Odete? É que o Beto, ele na verdade, ele criava, ele fazia o jogo da palavra de uma forma tão impressionante que às vezes eu dizia assim, ô Beto, há momentos em que eu vejo que talvez tenha alguma coisa com poeticamente falando, ele jogava as palavras e ele era, na minha opinião, às vezes meio audaz, porque ele colocava uma palavra e dizia assim, existe? Eu digo, não, não existe, mas qual é o sentido que ela vai ter nesse contexto? Não, nesse contexto cabe. Então, ele jogava. Então, ele era audaz, ele era criativo, ele foi, assim, meio... apresentou um pouco as características do Macunaíma dentro da escrita dele, né? Aquela irreverência. Agora, depois que o Beto morreu, o Paulo Stodic, irmão do Beto, me mandava umas notinhas assim que eu achava que era o Beto lá de cima mandando. Eu disse, meu Deus. Ah, então algumas coisas que o Beto escrevia, eu comecei a entender que vinha da colaboração caseira, da família. A família tinha uma verve, né? O pai do Beto foi muito inteligente, né? Foi um advogado trabalhista brilhante, chegou, acho até que foi ministro do Trabalho, alguma coisa. O pai do Beto... Henrique Stodic. O doutor Henrique Stodic, ele foi um brilhante professor, né? E ele fazia um trabalho muito, muito bom na área da defesa do direito trabalhista. Inclusive, ele foi um dos que fez a nossa defesa dos professores designados do Estado de Santa Catarina, e isso o tornou muito conhecido fora do Estado. E o Paulo Stodic, tu chegou a conhecer? O Paulo Stodic, sim, porque também era uma pessoa muito brilhante, escrevia muito bem e colaborava, sim. Muitas vezes, ideias do Paulo estavam ali inseridas no texto do Beto. Perfeito. Mas tanto o Paulo quanto o Beto tinham esse dom, só que havia essa diferença. O Beto, ele era audacioso, né? Já o Paulo era meio advocatício, o trabalho dele. E tinha outro irmão fera, o Fernando. O Fernando. O Fernando era brilhante. Brilhante. Também. Beto Stodic criou uma galeria de arte aqui em Floripa, o Estúdio A2, que deu muito o que falar, né? As vernissagens eram happenings, assim, a cidade inteira ia, Fúvio de terno, autoridades e os malucos vindo da praia, tudo cabeludo, chapados. Era tudo junto e misturado, era uma coisa sensacional, né? Então, o que você sabe sobre essas memoráveis vernissagens do Estúdio A2, Odete Piazza? O Estúdio A2 era a nossa vida, praticamente. Lá eu trabalhava com ele, graciosamente, e as nossas exposições, performances, lançamento de livros, eram bolados assim, tudo de improviso, praticamente. Nós não tínhamos apoio institucional, nós andávamos de porta em porta pedindo para empresas apoio para dar uma ajudazinha em termos de vinho, ou copinho de plástico, né? Alguma coisa para poder entreter quem fosse ao espaço. Quem trabalhou conosco lá por muito tempo foi aquele menino que depois se tornou... Valdir Agostinho. O Valdir Agostinho, que era o nosso, praticamente, pombo-correio, que levava as correspondências. Office boy. O office boy, né? Então, nós tínhamos um trabalho muito artesanal, mas era um espaço todo original, porque não havia quem não tivesse curiosidade de não frequentar. E virou um point, né? Um ponto de encontro. Virou. As pessoas iam para lá mesmo sem exposição. Para conversar. E para se encontrar, sim, conversar, bater fotografar, um papo. Sair, rir. Sim, sim. Na beira-mar, né? Sim. Então, me lembro disso tudo como se fosse hoje, meu Deus, que saudade. E por lá passaram os artistas de Santa Catarina. Muitos, fera. Patrício Biso, um maluco que veio da Argentina, que era um desenhista fantástico. Sim. Usava vestido de mulher com sapato de salto alto, depois sim. foi para São Paulo, fez um maior sucesso. Sim. A Rita Lee, quando fez um show aqui, ele levou a banda Tutti Frutti toda para vernissagem. Sim. Era muito... As pessoas até mais formais
desembargadores, juízes, senhoras da sociedade, né, que frequentavam o 12 e o Lira, queriam estar lá. Bons tempos em que a cidade se encontrava numa galeria de arte, né? Sim. Hoje, hoje se encontra na frente de uma televisão, não tem mais encontro, não é ponto de encontro. Tu sente isso? Sinto. Vontade de encontrar gente daquela época? Sim, não resta dúvida. E essa foto aqui, ô, Carol, mostra aí, o nosso Bira Lopes. Olha só, as pernas que abalaram Paris. Essa foto, me parece, foi o Beto com as mãos. Foi quem bateu essa foto, eu estava em casa, o Beto ligou, vem aqui. Eu disse, o que tu queres? Eu quero que tu vejas um texto. E eu saí descalça, da Rio Branco. A cara dele, de prazer. Uhum. Eu saí descalça da Rio Branco e fui ali para a Travessa Harmonia. Aí o Peixoto, que era uma pessoa, né, totalmente avessa a qualquer formalidade, disse, Dete, senta neste banco. Luiz Paulo Peixoto. Exato. Que também era uma espécie de secretário do Beto. Sim, e fotógrafo. Fotógrafo. Aí ele disse, senta neste banco. Eu sentei. E o Beto veio e me abraçou e ele bateu a foto. Essa foto é do Peixoto. E essa foto foi para a coluna? Foi. E foi um escândalo? Não sei se foi escândalo. É, porque se é comigo hoje, estou ferrado. Já é logo pedófilo. Mas foi assim que aconteceu. Tá certo. Então, essas são as pernas, senhores telespectadores, que abalaram Paris. Imagina. Mas na nossa cidade, muito conservadora na época, né, o Beto passou também por momentos difíceis. Ele era um cara à frente do seu tempo e um crítico. Nem sempre foi fácil, claro. Conta pra gente, Dete Piazza, que você que foi talvez a melhor amiga do Beto, alguns desses momentos mais complicados. Consegue lembrar? O dia que ele levou uma porrada de alguém. O Antônio Mio, acho que andou querendo acertar. Acho que acertou uma na beira-mar. Existe uma passagem que praticamente quem detém essa história, sabe, sou eu apenas. Tanto eu quanto o Beto éramos clientes do Dr. Vinícius Olinger. E eu, no gabinete dentário, sendo atendida pelo Dr. Olinger, comentando que os baianos viriam para Florianópolis. Os novos baianos? Novos baianos. Então, o doutor Olinger, pois é, Dete, quem também era cliente do doutor Olinger era o famoso delegado... Eloy. E... Não foi os novos baianos, foram os doces bárbaros. Os doces bárbaros, aliás. Os doces bárbaros. Gal, Betânia, Sim, Gil e Caetano. de qualquer forma, havia os baianos ali, a presença deles. E então o doutor Olinger disse para mim, olha, quem esteve aqui anteontem foi o fulano, e ele... Tu não consegue nem dizer esse nome? Ele sussurrou aos meus ouvidos... Tu não consegue dizer o nome? Tem tanta ele raiva? Sussurrou... Não tenho. Não? Ele sussurrou aos meus ouvidos que eles estão de olho. Aí eu pensei com meus botões, eu vou prevenir o Beto. Eu estava a noite anterior que o Gil foi preso com eles no Fusca. Foi uma festa da Taía na Barra, depois uma festa na casa do Campolino, dentista em Santo Antônio de Lisboa, o Cacupé. Era um sítio. E aí a irmã do Caetano, uma bem gorda, que era a irmã da Betânia, estava junto, Gil. E no outro dia a notícia bombástica, 8 horas já em todas as rádios, né? Dizendo que o Gil estava preso com o baterista Chiquinho Azevedo. Foi preso, o delegado Eloy entrou no quarto do Hotel Ivorande, ali no lado do Clube 12 de Agosto, Sim. pegou um cigarro de maconha. Que E confusão, pronto. meu Deus. Foi. Então eu avisei ao Beto. Eu disse, olha, a coisa vai acontecer. E eles foram no apartamento do Beto também. Sim, mas lá... Não pegaram nada, Não. graças a Deus. Mas o doutor Olinger foi quem me fez essa conversa. O Eloy foi um bom policial, mas foi um cara chato naquele momento. Fora do contexto, porque a cidade estava começando a se libertar, a crescer naqueles ranços, naqueles preconceitos, naquelas falta de liberdade. E o Eloy queria caçar maconheiro, surfista, dava blitz nos meus festivais, prendeu esses caras que o Beto trazia, quis prender o Beto. Foi uma página virada. Sim. O Beto foi um grande anfitrião para todos os artistas que aqui chegaram, né? Não só os baianos. Mas tu me perguntaste há pouco quais momentos cruciais. Ah, tá. Esse que eu acabei de narrar. Mas E acabou acontecendo mesmo. Sim, aconteceu, mas eu falei para ele. Ele disse, como é que tu sabes? Não, o doutor Olinger me avisou, o Vinícius, que adorava o Beto e era o meu dentista também, porque o Beto era muito vaidoso. Ele tinha uma dentadura belíssima. Era Cuidava,
cuidava demais daquela aparência dele, né, do aspecto dentário. Aí, outro momento foi quando ele adoeceu. Aí foi um momento bastante triste e realmente eu não arredei o pé do lado do Beto. Tu acredita que eu fui um dos grandes amigos do Beto, saí muito na coluna dele, ele me trouxe para a televisão, ele me botou na RBS. A minha primeira viagem para os Estados Unidos, para São Francisco, para Los Angeles, para o Hawaii, para Seattle, foi com o Beto. San Diego também. Mas nessa fase aí que o Beto ficou doente e que tu tivesse muito com ele no Jornal do Beto, a gente brigou. Foi uma coisa de ciúme, assim, tal. Muito amigo, acabei também entrando na televisão, ele entrou com a Rose Bindi, depois saiu. Então, essa parte da doença do Beto eu não peguei. Eu fui companheira e senti muito porque as pessoas se afastaram, havia aquele terror, aquele pânico, né? AIDS, né? Sim, porque era uma situação inusitada, uma pessoa da alta sociedade, porque o Beto era de uma família, né, bem estruturada, socialmente posicionado, jornalista, então havia um preconceito excessivamente forte em relação àquela doença e muita coisa não se sabia, porque era novidade praticamente, né? Odete, nós vamos ter que fazer um intervalo comercial aí? Pois não. Já passamos 2 minutos e meio, não estava prestando atenção no tempo. Tão agradável ouvi-la contando essas histórias e falando especialmente do Beto Stodic, que eu acabei passando o tempo aí. Mas a gente compensa no segundo bloco, já tinha voltado. Tomar um pouquinho de água. Fica à vontade. Voltamos com o Conexão ND, estamos aqui na Record News hoje com Dete Piazza, professora de História. Português, língua e literatura portuguesa e brasileira. Professora muito famosa aqui em Floripa, eu não sei muito porque eu também não estudei, então a minha dúvida foi essa. Fala. Vamos falar sobre o momento do Beto, esse que eu gostaria de... Qual momento da doença? Tá, que foi o final do nosso bloco anterior, né? Isso. Então, fica à vontade. Termine a... Então, como eu estava falando, foi um momento muito difícil, as pessoas se afastaram e o Beto era muito vaidoso, né? Então, eu lembro que muitas vezes, quando eu estava no hospital com ele, ele pedia para mim, Dete, traz o espelho, eu quero dar uma olhada. E, na verdade, né, a pessoa convalescendo, a pessoa doente, ela vai perdendo, né, a beleza, porque nós somos belos enquanto temos saúde. Ao perder a saúde, vamos enfeiando, né? Essa que é a verdade. Então, foi quando eu estive com ele ainda algumas horas antes dele partir, né? E eu tinha sugerido a ele... E ele estava lúcido? Estava. Eu tinha sugerido ao Beto, um dia antes, para nós fazermos uma crônica em torno da implosão do prédio onde funcionava a Caixa Econômica e que foi hotel. Hotel La Porta. Hotel La Porta. Meu avô morou lá. E aí eu percebi, quando ele começou a falar, que ele estava com dificuldade de dizer a palavra implosão. E nós dois conversamos e montamos. Quer dizer, ele montou com a forma de ser dele. Essa foto é linda, né? Olha a figura, parece linda. Um francês. Nós montamos a última crônica dele a respeito da implosão do prédio. Eu fiquei com ele mais um pouco. Quando eu cheguei à minha casa, eu liguei para a Vivian, a esposa do Paulo, e disse que eu tinha voltado com a certeza de que ele não passaria daquele dia. Aí sentei-me na minha casa, peguei papel e fiz uma poesia de despedida para ele. Aquela noite ele faleceu, depois, em seguida, eu fui com a Vivian até o apartamento dele, buscar as roupas, escolher as roupas dele. E aquilo é que realmente mexeu muito conosco, porque o Beto era vaidoso e organizado. Chegamos lá no apartamento, as roupas, enfim, ele usava muito a grife da Richard, né? Era a época da Richard e Lacoste. E ele, então, as roupas de fora não vinham, os carros importados, a gente não tinha muito contato com isso. Então, nós vimos o apartamento dele todo arrumado,
e foi uma cena muito triste. Depois aí foi morreram Peixoto, Max, Uri, Cazuza. Uri não foi de AIDS. O Cazuza morreu antes dele. Cazuza morreu antes Morreu até porque ele comentou comigo. O Beto foi, como a gente está vendo aqui, um grande anfitrião para todos os artistas que chegavam aqui na ilha, né? Caetano, Gal, Gil, Bethânia, Ney, Mato Grosso. E eu me lembro que a gente estava no quiosque aqui, que era o nosso point, a moçada toda, moto e tal. Minha namoradinha Silvinha Madeira Neves morava ali, todo mundo ia para ali. Sim. E aí chegou o Beto de Fusca verde, a gente em pé me chamou, Cacau, vem cá. Que me apresentou para Gal Costa, que ia fazer um show na noite seguinte no TAC, Gal Fatal. A Gal era espetacular, uma superstar. E aí o Beto mostrava a cidade para esses artistas, né? Foi um grande anfitrião, né? E só isso já era uma forma de romper com o conservadorismo, né, Odete? Sim, ele era realmente uma pessoa que sabia receber e ele também tinha contatos externos, por exemplo, a Laurita Mourão, lembra? Uma mulher brilhante, inteligente. Filha do General Mourão. Filha do General Mourão. E ele também se cercava, o Beto, não só de jovens, ele buscava as pessoas mais velhas. Ele fazia questão, ele tinha interesse em saber... Olha aqui, ó, Roberto Biguaçu, Paulo da Costa Ramos, Yara Pedrosa, a Kika Simão, o Beto Stodic e tu. E o Paulo da Costa Ramos. Paulo da Costa Ramos. Isso é uma foto numa exposição no Estúdio A2. Sim. Era esse clima aí, ó. Os malucos ficavam tudo aí, os cabeludos e tal. Sim. Que coisa linda, né? No intervalo aqui eu estava falando deu vontade de chorar, fiquei com vontade de chorar. E ainda estou assim porque... Mas eu acho assim, Cacau, que nós temos que sempre lembrar que tivemos oportunidades e valorizar os momentos bonitos que nós tivemos com as pessoas. Os momentos gloriosos, os momentos de efervescência cultural, né? Aqueles momentos em que Florianópolis aparecia de uma forma positiva. Isso. Eu fazia uma festa dos destaques do ano e aí eu quis trazer o Lauro Corona, que estava fazendo uma novela na Globo, Dancindês, com a Sônia Braga, os dois principais protagonistas da novela. A novela foi um maior sucesso. Ele era amigo do Laurinho Corona antes do Lauro ser ator, ligou para o Laurinho Corona, o Laurinho veio para cá e participou e passou o Réveillon aqui, inclusive. Numa festa, num apartamento do Peixoto, no edifício Dias Velho, na rua Felipe Schmidt. Era o cara mais desejado naquele momento, os mais requisitados para estar em qualquer lugar, naquele Réveillon do ano no Brasil, Laurinho Corona. Ele estava conosco naquele apartamento. Tem uma foto, todo mundo no alto. E o Corona também faleceu de AIDS. Desse problema, né? O Beto era um erudito, um homem super culto, e ele ia da literatura às artes visuais, cinema, da música política. E num passeio assim, a ilha ficou muito bem mais pobre sem a presença do Beto, né? Sim. Ele gostava também de fotografar, né? Tanto que o último carnaval que ele passou em Florianópolis, da vida dele mesmo, né? O último ano, nós dois saímos juntos e nós fizemos um acordo. Olha, nós vamos para a praça, vamos fotografar a saída do bloco de sujos, né? Os blocos de sujos, vamos fotografar figuras diferentes, depois fomos tomar uma sopa bem gostosa e ele não saiu fantasiado porque ele gostava, ele saía sempre. Sim. Houve um ano que ele saiu de Miss Santa Catarina, né? Até ele me pediu emprestado um colã que eu tinha e acabou estragando todo o colã, porque o Beto era uma pessoa rechonchudinha, né? E colocaram um colã feminino, que era meu, então ele colocou uma faixa e saiu todo garboso com uma peruca da Virgínia Borba, da dona Virgínia Borba, lembras? Então ele gostava de se fantasiar também. No último carnaval, não. A Virgínia era meio Dercy Gonçalves. Dercy Gonçalves, Essa máquina, eu lembro, ele fazia coluna naquelas laudas, botava no envelope e ia levar em mãos... Ali na 401. No Jornal O Estado Jornal O Estado. Ou às vezes alguém levava para ele no envelope. Cansei de ir lá com ele. Isso. O Beto era um agregador. Sim. E falar do Beto é pensar no coletivo, né? Então, Rômulo Peixoto, Malu, Ito, Denise, Cláudia Pop, Max Gonçalves, Uri Azevedo,
Nossa Senhora. Até o Xanique do Vale Pereira Sim. entrou na barca do Beto. Sim. Cirurgião plástico aí, que era careta e mais. Mas ficou moderno. O Beto era um líder de uma geração iluminada. Sim. O Beto tinha essa capacidade de agregar. Ele era curioso e provocava curiosidade também. Né? Quantas vezes eu saí com ele, com a mãe dele, com a dona Maria da Graça, para almoçarmos, jantar, né? Íamos jantar ou almoçar fora, e quando chegávamos aos locais, eram aquelas senhoras que queriam saber das novidades e disputavam a compra do jornal O Beto, porque sempre saía alguma coisa picante com relação a alguma madame, uma vizinha, e às vezes até coisas inventadas, né? Que ele achava que poderia, né, acontecer. E sair com o Beto era uma coisa que eu gostava muito, porque a gente não pagava nada. Sim. Comia tudo de bom. Ninguém cobrava nada do Beto, cobrava, o cara manda na cidade, meu Deus. Verdade. Não é nem com medo, é pelo prazer de tê-lo ali, porque o Beto, onde ia, dava ibope. A coisa acontecia, né? E se ele era paparicado, como ele dizia. Muito paparicado. E a cidade gostava naquela época de bajular. Sim. A cidade sempre foi muito assim. A cultura do colonismo social aqui é mais forte do que qualquer outro lugar. Sim. Foi o Beto. Sim. Porque ele trouxe do Rio também, né? Sim. Jacinto de Tome, Tarso de Castro, Zósimo, Ibrahim. Sim. E se o Beto estivesse aqui hoje conosco, Odete, que novas frentes de produção você acha que ele estaria inventando? Olha, eu acho que o Beto deixaria qualquer um de nós loucos, porque o Beto já era uma pessoa à frente, uma pessoa agitada, uma pessoa inovadora. Imagina com essa tecnologia que nós, né, apesar... Eu não tanto porque eu sou muito ainda do manuscrito, do livro, né, uso da palavra por causa da minha profissão. Sou professora, então quero realmente que as pessoas utilizem a mãozinha, escrevo cartas. E o Beto, então, eu acho que meu Deus, ele enlouqueceria qualquer um porque ele era uma pessoa agitada. Então, esse meio de comunicação de hoje seria o ideal para ele. Seria o ideal. Eu acho uma grande sacanagem o Beto não ter pego o smartphone, a internet. Sim. E Jurerê Internacional com os Beat Club, com essa festa aí de gente bonita, que ele sempre quis isso, né? Sempre. Amanhã, sexta-feira, é o seu dia, Odete Piazza, dia do professor. Como eram seus alunos naquela época, na época de 70, e como são os de hoje? Cacau, há uma grande diferença, né? Eu me tornei professora no Instituto Estadual de Educação. Lá eu comecei a minha trajetória dentro do magistério. Mas também, depois, lecionei na Escola do Comércio, ali na Avenida Hercílio Luz, dava aula de português comercial, dei aula no Bardal, dei aula no Coração de Jesus, onde estive como aluna, dei aula no Aderbal Ramos da Silva, dei aula no Energia. Né? E o que eu percebo é que há hoje uma ausência muito grande, claro que eu falo em tese, né? Muito grande de preocupação por parte dos pais em relação à escola. A escola tem que ter essa comunhão, tem que haver essa convergência da família, a escola, o aluno, o professor. Mas os tempos mudaram muito, há muitas interferências. Né? Os seus alunos tinham dificuldades de aprendizado, não? Eles prestavam atenção no quadro negro ou nas pernas da professora? Já se incomodou com isso? Olha, Cacau, é claro que quando chega uma professora jovem, né, trajada de uma forma um pouco diferente, né, é claro que isso suscita a mente do aluno. Mas eu acho que aquela pessoa que se apresenta como professora e que mostra a importância da disciplina que ela está ministrando, no final o aluno acaba acompanhando. Então, é claro que tudo que é novo, né, a pessoa que apresenta uma postura um pouco diferente, ela provoca reações inusitadas. E você ia dar... Mas acontece que o professor tem que ter a competência de cativar o aluno, de prender o aluno. E você ia dar aula, dar aula de saia? Ia, mas sempre usei meias. Saia curta, sim, saia curta. Sim.
Consequências da pandemia no processo de ensino, do ensino-aprendizagem. Na verdade, houve o quê? Uma parada, né? Houve muita falha por parte de todos os lados, falharam. Eu, por exemplo, tão logo surgiu, né, esse surto, eu fiquei sem trabalhar, porque eu leciono, continuo lecionando, eu fiquei sem trabalhar apenas no mês de março e abril. Em maio, eu já mandei um comunicado dizendo que eu iria tomar todos os cuidados, mas como eu trabalho e há uma distância entre o aluno e o professor, e aqueles cuidados que são básicos de higiene, eu sugeri que eles voltassem. Então, eu trabalhei o tempo todo, eu não parei. Última pergunta. O que te traz saudade? Muita coisa, né, Cacau? Eu sinto saudade, em primeiro momento, de uma pessoa que foi muito importante na minha vida, que me fez amadurecer, minha irmã Nelza, que nasceu perfeita, e com a idade de 3 anos ela teve meningite. Quando eu nasci, ela já tinha tido meningite. E a Nelza foi a pessoa que me conduziu para um lado muito mais espiritual. Então, eu vi a vida de forma diferente com a Nelza. E a acompanhei, tornei-me curadora dela. Ela faleceu em 2019, mas a Nelza me fez crescer e me fez mostrar que a vida ela tem muito valor quando tu sentes a necessidade de ser útil. Então, nós temos que sentir isso, a utilidade. Por que nós estamos aqui? Professora Odete, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter relembrado uma figura espetacular na vida da cidade, nosso amigo Beto Stodic. Parabéns pelo seu dia amanhã. Obrigada. E pelo que você falou aqui, quem não conheceu o Beto deve estar imaginando o desrespeito que a cidade teve para com uma pessoa tão poderosa, tão importante. E que essa Praça dos Namorados, Beto Stodic, seja a primeira de tantas outras homenagens que o nosso guru merece. Pois não, né? Verdade. Um beijo, muito obrigado, fiquei muito feliz de ter aqui hoje e resgatamos mais um momento significativo. E eu agradeço a oportunidade e também falar do Beto, falar da época áurea de Florianópolis, de um período de felicidade, de criatividade, um período que também havia um pouco de inocência nos nossos atos, essa que é a verdade, faz bem. Amanhã, no Balanço Geral, a gente volta a se encontrar e até a próxima quinta-feira, quando aqui estarei de novo, se Deus quiser, ainda não sei com quem. Até lá.